Boa noite ao David, ao Ederson, ao Jonathan e ao Silvano. São 19h10. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula. Vamos aguardar mais alguns minutos para que os nossos colegas também entrem na sala e não percam nada, apesar da nossa aula estar sendo gravada. Ok, pessoal? Eu já chamo vocês assim que efetivamente iniciarmos a aula. Pode ser? Pode ser. Boa noite, prof. Boa noite, Silvano. Oi, Jonathan. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo. Mais uma noite. Boa noite, Nós estamos aguardando um pouquinho mais para ver se outros colegas também chegam. Ó, a Gisele também está chegando. Boa noite, querida Gisele. Seja bem-vinda mais uma vez. Estamos dando os nossos
Estamos dando os nossos tradicionais minutinhos de tolerância. Já chamo vocês, tá? Tá ok. Bom, pessoal, boa noite de novo. Uma noite fria, chuvosa. Espero que todos vocês estejam bem. E estamos quase na reta final, né, das nossas aulas, num semestre bastante atípico. E com relação, como eu tenho as 5 disciplinas, mas nessa nossa específica de IA, eu acredito que a gente conseguiu cumprir com a nossa programação, falta muito pouco, a gente já vai ver sobre isso. E eu tenho recebido constantemente de várias pessoas, estudantes como vocês, colegas como eu, professora, e às vezes colegas de empresa, e pessoas angustiadas, e pessoas questionando um retorno muito lento para a vida normal, ou então, em contrapartida também, em algumas situações, um afastamento muito prematuro, como talvez alguns possam pensar. E eu costumo dizer, e é realmente o meu sentimento, que é bastante difícil saber se acertamos, se erramos, ou o que devemos fazer agora, se é prosseguir e até aumentar o isolamento, se é fazer um relaxamento do isolamento e voltar. A gente tem visto alguns casos um pouco mais assertivos fora do país, e tem visto no Brasil uma grande confusão, dupla subordinação, objetivos distintos e também demandas distintas e também regras distintas. Então, é muito difícil saber qual seria e qual é o procedimento correto. Da minha parte, particularmente, eu estou bastante chateada, muito triste. Sábado, às 18 horas, faleceu do coronavírus, depois de 15 dias entubada, uma grande amiga minha, cliente da minha empresa, mas além de cliente, uma grande amiga, que morava no Rio de Janeiro, 36 anos, uma filha de 12, sem nenhum histórico. E para muitas pessoas que eu comentei, disseram, também lá no Rio. Lá no Rio, lá em São Paulo, lá em Manaus. Para mim, não faz muita diferença de onde seja.
mas eu pude constatar que quando é alguém que a gente conhece, parece que cai a ficha, parece que fica até mais próximo da gente. Ela era uma pessoa, não era rica, uma pessoa de classe média, alta, trabalhadora, gerente de RH de uma empresa, então ela não trabalhava nem no comércio, e provavelmente, o que se sabe, né, contraiu em função de ter cruzado, não foi para o exterior, não tem nada disso. Provavelmente cruzou com uma pessoa que também tinha, vários da empresa pegaram, todos, graças a Deus, até o prezado momento, se recuperaram, até com mais idade do que ela, e ela não. Então, tem aquelas coisas todas que são clichês, era para ser, estava na hora dela, tudo isso nem questiono, faz parte, cada um tem essas suas percepções, eu também as tenho, mas a minha análise é só realmente o quanto esse inimigo é invisível, né? Quão difícil é para nós decidirmos o que fazer. Eu também tenho trabalhar, a minha empresa está totalmente em home office, totalmente, abre parênteses, exceto eu. Eu tenho visitado os clientes, eu preciso ir até as empresas, o RH é um momento atípico, então eu cheguei agora há pouco, por exemplo, e aí, de repente, com todo esse cenário, com tudo isso que aconteceu, que eu contei para vocês, até eu chamei meu sócio e disse a ele, nós vamos ter que fazer um plano B, caso eu fique doente, porque a empresa não pode parar e tem muita coisa que nós vamos ter que traçar um protocolo no caso de eu ou ele. Ele não está saindo de casa, e a esposa dele está grávida de 2 meses, então pior ainda, ele tem que ficar em casa, então eu que estou saindo, mas até isso eu acabei pensando, e aí já emenda, né, com a minha família, que também, agora eu comecei numa neurose, gente, se me acontecer alguma coisa, eu guardei tal coisa em tal lugar, então, talvez nunca a gente ainda não está se sentindo tão ameaçado, graças a Deus, porque Caxias está numa zona de conforto, né, a nossa bandeira é laranja, nós temos bastante leitos ainda, poucos casos, praticamente nada de óbito, então a gente realmente ainda está numa condição muito boa. O frio, né, hoje já está com esse ar de inverno, vamos ver como é que nós vamos reagir diante do frio, mas eu vejo algumas pessoas, e quase sempre são jovens, assim como vocês, sem máscara, entendendo que são, como sempre, né, acima do bem e do mal, e realmente são, a maioria dos jovens são assintomáticos, e talvez nem fiquem sabendo que foram eles que transmitiram para alguém que acabou vindo a óbito. Então, é bem preocupante, acho que eu já compartilhei com vocês, né, que uma das disciplinas que eu dou em outra instituição, ela é prática, e a gente retornou, e é uma dificuldade fazer com que dentro de sala de aula o aluno use uma máscara, o professor é obrigado, mas o aluno não. Lembrando sempre que a máscara protege o outro, não a você. Então, eu gostaria que vocês permanecessem, claro, dentro das possibilidades de cada um, por isso eu mesma compartilhei aqui com vocês um pouco da minha intimidade, né? Eu estou tendo que trabalhar externo, então é óbvio que cada um de vocês tem a sua história e as suas necessidades, as suas demandas de trabalho, familiares, ninguém pode fazer a conta na casa do outro, mas procurem se cuidar dentro do possível. Usar uma máscara o dia inteiro não é fácil. Você sair de casa às 8 da manhã, colocar uma máscara e sair, né, para o trabalho. Ficar até o meio-dia de máscara, tirar, almoçar, colocar máscara, ficar até às 6, 5 e meia da tarde, não é fácil. Eu com dificuldade, as pessoas ficam preocupadas se eu contrair, não, eu canso a máscara para mim, né, mas eu tenho certeza que eu também vou me acostumar.
Então, fica aqui o meu desejo sincero que vocês se cuidem, cuidem das pessoas que convivem com vocês, aproveitem todas as oportunidades para incentivar que as pessoas que vocês conheçam também se cuidem, evitem festas. Fim de semana, assim, eu fico chocada. É claro, era Dia das Mães, mas, de novo, as pessoas não estão entendendo. Eu penso assim, aqui na minha casa, eu comentei isso, a gente não tem nada para comemorar, porque o planeta está sangrando, eu não acho que eu tenha algo a comemorar, a festejar. Vocês vejam como o ser humano é estranho. Muita gente que eu conheço ficava 6 meses sem dizer um oi, uma visita, participar de um passeio. Nossa, mas agora tem que fazer. Agora não é a hora. Mas a gente tem... Minha mãe sempre dizia que enquanto estamos sofrendo é porque ainda temos o que aprender. Até olhar nos olhos das pessoas, a gente está tendo um aprendizado. Eu, por exemplo, estou me sentindo uma velha, porque as pessoas de máscara eu não reconheço. Não sei o que está acontecendo comigo. Ou seja, os olhos das pessoas agora acabam se tornando o mais importante, o mais significativo, o que mais vai falar conosco. Então, fica aqui esse meu abraço carinhoso a todos vocês, aos familiares de vocês, aos amigos de vocês, e rogo a Deus que todos estejam bem e permaneçam bem, porque isso é que é o importante. Bom, enfim... Eu cheguei a chorar aqui agora. Hoje, pode falar, desculpa, mas não te ouvi. Cheguei a chorar aqui agora. Ui. Não é... Quando passa a ser nome e não número, a coisa fica muito mais séria, né? E eu que trabalho na área da saúde também tenho todo esse medo, sabe? Então, bate bem, assim, isso. O pessoal da área da saúde, a gente tem visto nas estatísticas, né? E a semana que vem nós vamos ter uma aula de sistemas neurais e a gente tem calculado muito, inclusive com essas tecnologias, né? Estatísticas, possibilidades, probabilidades, achatamento de curva pelo estocástico, tipo, tudo que eu sempre fiz, agora um monte de gente quer saber como é, o que é e está usando. E isso não deixa de ser um aspecto positivo. E o pessoal da área da saúde tem, sem sombra de dúvida, enfrentado tem enfrentado um problema muito sério. Deixa eu ver quem é que está me chamando, que não consegue entrar na sala de novo. Tem enfrentado uma situação bastante delicada, porque eles estão na frente, né? Na frente da batalha. E a gente tem visto que boa parte desses números de pessoas que contraem o Covid-19 são pessoas, é óbvio, né? Que estão na frente da batalha, da guerra. O profissional da área da saúde, de um modo geral, que é lindo, é honroso. Eu vejo muita gente indo na janela, bater palma, grandes homenagens, grandes homenagens, deixem eu responder aqui para ele. Pessoal, todo mundo conseguiu entrar com o link antigo, né? Sim. Eu não sei por que me pedem isso, eu não tenho um outro link. É sempre o mesmo. Não sei o que pode ser. Enfim, então, assim, o pessoal da saúde tem preocupado bastante. É lindo, é honroso, as pessoas fazem grandes homenagens, eu acho isso perfeito, mas eu gostaria que cada um de nós se colocasse um pouco no lugar. Quais seriam as nossas decisões? Ok, 8 horas da manhã tenho que ir para o meu trabalho. Um trabalho que coloca a minha vida em risco, em altíssimo risco, e eu trago o risco para dentro da minha casa, inclusive quando eu retornar do trabalho. Então, é bem complexa a situação. Vocês vejam quantos momentos disruptivos nós estamos vivendo, né? Quanto a comunidade, de um modo geral, tem valorizado
o povo da área da saúde, os pesquisadores, o quanto isso agora parece que tomou uma proporção de importância que sempre teve, mas que agora está com outro olhar, né? Um viés de uma necessidade muito grande. Mas, Gisele, eu fico honrada de te ter na minha aula todas as noites, então, apesar do momento... Obrigada. Apesar do momento que tu também vive no aspecto profissional, né? A gente tem visto vários estudantes que trabalham neste setor que estão tendo muita dificuldade de comparecer às aulas, compreensivo, aliás, e então eu fico muito honrada, mas nada que eu falei era para ninguém chorar. Eu repito, né, enquanto não chegar muito perto da gente, agora para mim chegou bastante perto. Em fevereiro, início de fevereiro, eu estava no Rio justamente com ela, trabalhando exatamente nessa empresa. Uma pessoa que veio para Caxias passar férias com a família na minha casa, então a gente tinha um laço de amizade bastante forte, mas ainda não é dos mais íntimos parentes da gente. Então, eu posso dizer isso para vocês com toda a honestidade. Mesmo que não seja parente, a gente saber conhecer aquela pessoa contraiu, aquela pessoa veio a óbito, e ainda você vê um cenário de normalidade, se é que é normalidade. Essa palavra normalidade, gente, tem me incomodado muito. Quando que nós vamos voltar para o normal? O que será o normal? E este normal, talvez, que a gente sempre teve como normal, nunca mais teremos. A minha previsão matemática agora, tá? Não tem nada de emocional. É que a gente siga com esse tormento até 2021. Então, vai ser muito importante que todos nós comecemos a criar estratégias dentro da nossa casa, no nosso trabalho, maneiras de conversar com os nossos pais, de vê-los, de sair na rua, de objetos dentro do carro, máscara, um álcool gel extra, lavar as mãos, mais do que a gente já costumava fazer, enfim. A gente tem pensado nas empresas, como eu trabalho com RH, vocês não podem imaginar o que vem de ideia. As empresas devem comprar testes e fazer na sua equipe. Tá, ok, eu faço isso, compro lá 1 milhão de testes e faço na minha equipe, amanhã. Quem diz que daqui a uma semana alguém não contraiu, eu vou ter que testar de novo, de uma forma periódica, até que nós não tenhamos vacina eficiente, nós vamos conviver com isso. Então, não é de chorar, não, é de botar respeito, é de botar reflexão, é de chamar para si a responsabilidade. Eu tenho, sim, responsabilidade sobre a vida de muitas pessoas que circulam comigo no mercado, no ônibus, na rua. Acho lindo aqueles atletas correndo na rua, lindos, maravilhosos, né? Fantásticas, meninas lindas, todas equipadas e sem máscara. Vai ter que ser que nem quem usa óculos, fazer parte do nosso corpo, uma extensão do corpo. Mas é difícil, eu concordo, é difícil. Bom, vamos a quem diga, professora, tá ficando velha, chega de tanta ladainha e vamos para o que interessa. Mas como eu sempre digo para vocês, vida acadêmica não é só conteúdo, tem a formação nossa enquanto cidadãos, enquanto amigos, enquanto gestores, enquanto colaboradores, enquanto colegas, enquanto pais, mães, filhos. Então, a nossa vida acadêmica, ela é um mix de aprendizados e de trocas de experiências que podem contribuir e devem contribuir na nossa vida como um todo, como um ser humano da maior amplitude possível. Por isso que eu gosto de sempre compartilhar com vocês, eu não acho que 4 paredes restringem apenas as nossas aulas. Bem, eu ainda permaneço no mural com esse nosso recado, ainda permaneço, porque, digo isso porque não
recebi nada oficial da Croton ainda. 17 de maio, né, gente, seria até sexta-feira, aula online, e uma suposição de segunda-feira próxima, estarmos no presencial. Então, repito, não tenho nada oficial, salvo que todas as disciplinas que eram elegíveis para a proficiência foi cancelada. Este semestre não teremos proficiência. Isso já está oficial. Mas o retorno à aula presencial não está nada oficial, está parado nesta nota. Quero eu acreditar, e particularmente eu não tenho, eu acho, nenhuma dúvida, que não voltemos para o presencial. Eu acho que essa semana nós já estamos tendo picos altíssimos e eu acredito que não vai ter nenhum gestor de faculdade, de escola, governador, que vá ter a coragem de deliberar o retorno às aulas. Como eu falei na minha disciplina presencial em outra instituição, já se está cogitando a hipótese de voltar atrás. Os professores não querem dar aula, os professores estão com medo. E os estudantes de 25, 10 vão à aula. E por conta do cenário, os 15 que não vão, eu não posso prejudicar, é o meu jeito, vocês sabem. Então, eu dou aula, eu gravo aula para quem não foi ter aula para assistir. Aí, quem estava indo, os 10 que estavam indo, também já não estão mais indo, né? Porque eu não vou prejudicar os outros, então é difícil. Bom, não voltando, né? Ou voltando, nós temos 19 de maio, nossa aula que vem é o nosso último conteúdo, que é redes neurais, é bem legal esse conteúdo. Acho que lógica nebulosa, lógica fuzzy, que a semana passada a gente viu, e hoje nós vamos fazer mais um case prático. Já é bacana, é legal, e vocês vão gostar bastante de redes neurais também, que é a semana que vem. Aí nós temos um feriado, que não temos nada a comemorar, temos só a rogar, né? Espero que todos lembrem disso. E 2 de junho é o nosso trabalho avaliativo. Então, assim, bem fácil para nós. 19 de maio, se voltou presencial, encontro vocês em sala de aula de máscara. E eu, gente, com medo ou sem medo, estarei lá. Eu não vou arregar, como diz meu filho. Se for online, estarei aqui. A aula nós vamos cumprir rigorosamente a nossa ementa. O trabalho, aí é feriado, o trabalho avaliativo da mesma forma. Se estivermos presencial, estarei lá para dar a vocês. Se for online, eu só peço a vocês que, se for online, 19 horas e 10 minutos, estejam em sala de aula para fazermos o trabalho online. Acabou as nossas aulas e eu vou só encontrá-los. Essa disciplina é blended, 16 de junho é a prova, mas não é feita por mim, é online. Vou receber as instruções e vou avisá-los. Não os verei. Segunda chamada também. E encontrarei quem pegar, e eu acredito que nessa disciplina, pela performance que vocês estão tendo, não acredito que alguém irá pegar exame, mas, enfim, exame. Terminamos o semestre, vamos ter julho para refazer todas as nossas condutas e estratégias, porque vida que segue, e vai seguir. Há trancos e barrancos, com muito problema de saúde, econômico, que eu compreendo muito bem, eu sei o que é isso, e temos que compreender. Nós vamos seguir. Bom, na lógica nebulosa que a gente viu, fuzzy, que a gente viu a semana passada, existe uma coisa que é fundamental, importantíssima, que chamamos de cláusulas condicionais.
em alguns aplicativos, em algumas ferramentas, perdão, a gente entende como cláusula where, né? Então, é onde, e aí é que acontecem os maiores erros de programação. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Eu vou ler as minhas máquinas, né? Supondo que eu tenha um conjunto de máquinas dentro do meu parque industrial, e eu vou ler todas as máquinas. Quando eu começo com if C, se setor XX, eu botei o nome XX, eu já estou fazendo uma cláusula. É o que trata como uma restrição. Não é necessariamente uma restrição para entrar nesse nó, nesse laço aqui de separação do meu conjunto, mas é para talvez eu poder dar tratamentos diferentes. Como nós falávamos a semana passada, todas as questões subjetivas, eu tenho, na última década, começado a dar tratamento, porque eu sempre dei tratamento, tecnicamente, às questões numéricas. E também sempre fizemos cláusulas condicionais. Se o valor for maior que 220, imprime. Se o valor for menor que 220, não faz nada. Sempre existiu essas cláusulas where. Então, agora não, né? Nessa última década, com IA, a gente tem trabalhado bastante, continuamos trabalhando bastante com as condicionais, tratando também variáveis subjetivas. O que é um laço, um nó? Então, vamos pegar um exemplo muito simples. Se setor XX. Aqui eu já fiz uma condicional, que supondo que no meu parque eu tenha 500 máquinas divididas em 10 setores, o setor XX é um deles. Ou seja, todas as máquinas que estão fora do setor XX já estão fora deste laço aqui, ó, o meu primeiro C, comecei agora. Então, se eu tinha 500 máquinas, o conjunto completo, só 10 máquinas fazem parte do XX. 490 máquinas eu já tirei desta minha análise. Então, isso já é uma condicional, tá? Uma cláusula de where. Então, se a máquina pertence ao setor XX, no meu exemplo aqui, 10 ficaram, então, somar horas trabalhadas no mês 4. Olha só o meu laço. Dentro desse C, eu já coloquei mais um C. Se horas maior ou igual a 200... deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Só um pouquinho, pessoal. Se o Roger entrou. O Roger não entrou. Beleza. O Roger... Bem-vindo, Roger. Então... boa noite. Boa noite. Então, vamos recapitular. A lógica nebulosa, assim como a lógica binária, sempre utilizou cláusulas condicionais, que é o where que a gente chama. O que é isso? Eu começo a colocar restrições de modo a criar um filtro e ir restringindo o meu acesso, a minha pesquisa e, evidentemente, as minhas saídas para esta consulta. Então, aqui eu peguei um exemplo, ler máquinas. Vamos imaginar que no meu parque industrial eu tenha 500 máquinas. Ao todo. Aí eu lendo as máquinas, eu comecei com a primeira cláusula. Se setor XX, significa que as minhas máquinas estão divididas por setor. Se dessas 500 máquinas, só 10 são do setor XX. As demais máquinas são de setores distintos. Já fiz aqui uma filtragem. E isso é um laço, vocês vão ver até o final, que a gente pode ficar fazendo laços aqui. Ótimo. Se setor XX, então, significa o que eu vou fazer
com as máquinas que eu separei, porque são deste setor. No meu exemplo aqui, das 500, separei 10. Somar horas trabalhadas, mês 4. E olha só, dentro deste laço, desse if, eu já coloquei mais uma cláusula condicional. Se horas, estas que eu somei, maior que 200, trabalhou mais que 200 horas, então, vermelho. Eu estou fazendo aqui como se eu acendesse uma luz vermelha naquela máquina. Else significa, se não for, ao contrário, se não somar, e este else, ó, eu alinhei aqui, ele está dentro deste laço. Se não for maior ou igual a 200 horas, é menos. Menos do que quanto? Menos do que 180. Então, laranja. E esse else aqui, verde? Ué, o que é esse else verde? Em que condição vai atender para acender a luz verde? Vamos lá, pessoal, o que vocês acham que é? Em que condição? Menor de 180? Como? Menor de 180? Ó, maior que 200, vermelho. Menor do que 180, laranja. Não ficou de muito... 180 a 200, isso? Isso. E olha aqui, tem mais um else alinhado a este setor aqui, a este C, perdão. Em que situação vai acender o azul? Se não pertencer ao setor XX. Exatamente. Bom, cláusula de where, na vida de um programador, é que nem abrir os olhos quando a gente acorda. A gente passa a vida toda na programação, trabalhando. Se vocês verem alguém entrando, vocês me avisem, porque quando eu fico com a tela cheia na apresentação, me dá a impressão que eu ouço um barulhinho de gente me chamando, e na verdade às vezes não, e às vezes está chamando e eu não ouço, então me avisem, se vocês perceberem, por gentileza, me interrompam. Então eu dizia que na vida de um programador, não só IA, tá, gente? Em qualquer tipo de programação, as condicionais é como abrir os olhos de manhã quando a gente acorda. Porque eu faço filtragens separando para cada situação o que me interessa fazer. E isso, às vezes, até deixa a nossa busca não performática. Quanto mais cláusulas eu colocar dentro de um nó, de um laço, mais lento talvez fique, dependendo da quantidade de máquinas, neste exemplo, que eu tenha. E aí nós temos um outro aspecto que é muito importante, que a gente chama de chave primária. Sem eu explicar, para que eu consiga identificar o João, o Pedro, o João da Silva e o João Antônio da Silva, o que vocês acham que seria uma chave primária? Seria o sobrenome primeiro? Mas eu tenho João da Silva e tem um outro estudante chamado João da Silva também. Que é algo que poderia distinguir o João da Silva, que é o fulano, do João da Silva, que é o ciclano. A gente teria que atribuir, de repente, um CPF, alguma coisa assim? Não. Atribuir alguma coisa que fosse específica? Exatamente, Gisele. Tecnicamente,
Chave primária, a gente também pode chamar de chave única. Ou seja, eu preciso criar algum atributo que eu consiga dizer, garantir, isto é único. Então, quando vocês veem dentro das fábricas, máquinas, ferramentas, com uma etiqueta que a gente brinca, né? Brinca não, porque é Código do Patrimônio, é um código e ele é único. Quando vocês pagam uma conta pelo internet banking de um código de barra, aquele código de barra é uma composição. Se vocês não conseguirem ler o código, fazer a leitura digital, vocês vão digitar aquele código numérico 2, 20, é um número gigantesco que está impresso no boleto em cima do código de barras. Ele é único. Quando você terminar ou de ler o digital, o código de barra, ou digitar manualmente aquele número extenso, já vai trazer na tela para vocês de quem é o crédito, quem é a pessoa que vai receber, data de vencimento, valor. Automaticamente, não importa se o boleto é do Itaú e eu estou pagando no Bradesco. Não importa, ele é único. Chave primária é algo que nos diga que é único. Por que eu disse que isso aqui pode ficar lento? Porque, supondo que eu queira, ao invés de setor, vocês vejam que eu disse que tinha 500 máquinas. 500 máquinas, 10, no meu exemplo, são do setor XX. Logo, não é chave única. Não é pelo setor que eu diferencio qual é a máquina. Mas, infelizmente, neste meu critério, neste meu select, nesta busca, eu só quero fazer por setor. E eu não poderia transformar o setor numa chave única, porque várias máquinas estão no mesmo setor. Então, não posso também atribuir um critério de chave única, quando, na verdade, não é. Eu tenho que ou criar um atributo de chave única, ou não conseguir fazer essa pesquisa. Eu tenho 500 máquinas, e, gente, isso é uma pesquisa de fração de segundos. Mas se eu tivesse 500 trilhões de máquinas, vocês imaginem o critério como seria. Eu vejo muitas pessoas criticarem, e com toda razão, por favor, não me interpretem mal. É que, na minha condição de uma pessoa da área técnica, eu sempre acabo olhando pelo aspecto da situação, no caso aqui social, mas não posso deixar de avaliar o aspecto técnico. Eu não sei se algum de vocês fez o cadastro no site da Caixa para o auxílio emergencial. Alguém fez? Eu fiz para minha sogra e para minha mãe. Sofreu, não sofreu? Nossa, eu tive que entrar, assim, acho que foi umas 5 horas da manhã para conseguir acessar, que eu imaginei que seria um horário um pouco mais tranquilo, assim. E as pessoas fazem críticas homéricas, e é óbvio que a gente entende, porque a necessidade... Aí o aspecto social. Vocês conseguem imaginar o que são milhões de pessoas entrando no site para fazer um cadastro relativamente simples, muito simples. É um cadastro... Poucos dados, poucos, bem simples mesmo. Nossa, quase nada. O que eu conheço de pessoas que entraram só para ver se tinham direito, é por isso que neste país as coisas não funcionam. Pessoas que estão trabalhando não têm direito, isso é dito bilhões de vezes. Só para ver se dava algum erro e eu conseguia receber. Até também entendo o aspecto de querer ganhar os R$600. Eu sei disso, porque mesmo trabalhando pode ter tido redução de jornada, está ganhando metade do salário. Mas isso aumentou demasiadamente o número de pessoas. Mas, gente, muitas pessoas não têm CPF nesse país. Porque qual é o critério? Você se cadastrava, qual é a chave única? Era o CPF, a Receita Federal
a Caixa, que na verdade todos representados pela Dataprev. Dataprev é como se fosse uma empresa de TI que é responsável pelos aplicativos da federação, do estado, do país. Ia verificar. A Rosicler Rossi, tem várias, se vocês forem para o Google e botarem o meu nome, Rosicler Rossi, que não é um nome comum, sobrenome é, mas o nome não é. Tem um monte, tem até homem com o meu nome de Rosicler. Como é que vai identificar que eu sou eu e não é este homem, por exemplo? CPF. Aí lá na Caixa vai se fazer um teste, a Dataprev ia ver. A dona Rosicler é funcionária? Sim, é da Anhanguera. Pronto, caiu fora. A dona Rosicler é funcionária de alguma empresa? Não. Ah, mas ela é aposentada e recebe benefício, ou ela está em seguro-desemprego, ou ela está em licença maternidade, ou ela está encostada no INSS. Benefício da Previdência? Sim, está fora. Mas como que vai identificar isso? Que a dona Rosicler é a dona Rosicler aqui que vos fala, ou é o Rosicler, o rapaz que eu conheço? CPF. Aí, olhem a ingenuidade, olhem a nossa pouca experiência, eu diria, de quem é desenvolvedor. Lançaram o aplicativo, chave primária CPF, campo obrigatório CPF. Pronto, um monte, milhões de pessoas ficaram fora. Normalmente, quem ficou fora? Quem mais precisava? O morador de rua, que não tem CPF. Tá, torna o CPF não obrigatório. Pronto. Até o diretor da Ambev se cadastrou. Como que eu vou agora filtrar quem tem direito e quem não tem? Recebe pelo telefone, pelo celular, onde você se cadastrou, um código e você vai ter que ir na Caixa retirar. Ah, tá. Esse morador de rua que nem CPF não tem, também não tem celular para receber um SMS. De fato, gente, a tecnologia pode fazer qualquer coisa no mundo. Pensem numa coisa absurda, dá para fazer. Pode custar caro, demorar muito ou eu não ter competência. E eu digo isso, a minha carreira em tecnologia... Ah, mas é que eu só tive em tecnologia. Tudo bem, então eu iniciei minha carreira em tecnologia. Fazem 38 anos. Então eu arriscaria dizer que há 35 eu digo isso. Num tempo que nós usávamos perfurar cartão. Eu já tinha essa percepção. Imaginem agora. Tudo é possível fazer. Pode custar caro, demorar bastante ou eu não ter competência. A situação essa do emergencial ficou se colocando, eu vi o algoritmo na Caixa, um monte de cláusulas para tentar identificar que o João não é o diretor da Ambev. Porque ele não tem CPF, mas ele tem nome de mãe, e aí se começou a rastrear alguma conta, algum familiar que colocou ele como dependente, enfim, para tentar não pagar para quem não precisa. Então, realmente, chave primária, ela é importantíssima. Neste exemplo aqui de máquinas, data de compra, poderia ser uma chave primária? Sim, pode sim. Eu acredito que sim. Não. Porque não? Não. Porque dentro da data ele pode entrar várias coisas. Eu posso ter, Gisele, eu posso ter 3 máquinas que eu comprei no mesmo dia. Ah, ok. Tá, ok. Aí, às vezes, os programadores dizem, mas isso não vai acontecer. A empresa não tem dinheiro. Não, gente, nós não fazemos um sistema pensando no momento de um negócio. Lembram? A gente quer ganhar, escalonar. Então, não, chave primária não poderia ser data da compra. Agora, vou fazer uma pergunta mais capiciosa. Nome da máquina poderia ser chave primária? Eu vou substituir essa expressão chave primária, que é o que a gente usa, por uma outra expressão que também é usada
mas talvez fique mais compreensivo para vocês. Chave única. Nome, descrição da máquina, poderia ser chave única? Não. Também não. Eu poderia ter várias máquinas com a mesma descrição. Mas vamos imaginar que eu obrigasse pelo sistema a não cadastrar com a mesma descrição. Eu vou fazer isso. Comprei um martelo, é uma ferramenta. Vou cadastrar, é meu primeiro martelo. Então, eu vou escrever martelo. Quando eu comprar um segundo martelo e eu tentasse cadastrar de novo martelo, diria, já existe uma ferramenta com este nome. Aí a pessoa teria que, então, colocar martelo 2. Poderia ser uma chave primária? Ou chave única? Agora, com este cenário, o nome, a descrição da máquina poderia ser uma chave única? Acredito que sim, mas ia ficar confuso. Eu acho que não ia dar certo. Sim, mas não ia dar muito certo mesmo, né? Foi o Silvano quem falou. Foi. Muito bem, Silvano. Tecnicamente, poderia ser considerado chave única, porque martelo 02 é diferente de martelo. Por que eu estou falando assim que nem débil mental? Eu às vezes esqueço que essa aula é gravada, né? Eu não posso ser tão chula como às vezes eu sou. Por que eu estou falando como... Tá, mas é que o termo é débil mental mesmo. Martelo. Porque quando um campo é descrição, letras e números, a gente chama de alfanumérico. Eu tenho, para testar uma chave única, eu tenho que testar caractere por caractere. Olha o que o programa faz. Martelo, M, todo mundo que... Ele vai selecionando uma cláusula de where, M. Todo mundo que começou com com M, só o M. Me digam o nome de uma outra ferramenta que não seja martelo que começa com M. Maçarico. Ótimo exemplo. Então, já selecionei martelo e maçarico. Vou para a segunda letrinha. Martelo, a segunda letra é o A. Maçarico, a segunda letra é o A também. Então, não separou nada, continuou os dois. Aí, numa vai ser o R, na outra, maçarica com C cedilha? Eu acho que sim. Vamos imaginar que seja. Aí é um cedilha, pronto, já diferenciou. Ou seja, quando o campo é alfanumérico, descrição, eu até posso torná-lo chave única. Porém, eu vou ter que, na hora de fazer uma cláusula de where, eu terei que ficar selecionando letrinha por letrinha para encontrar a diferença e poder distinguir. Isso aqui é martelo, isso aqui é maçarico. E é aí que pode ficar lento. Então, nos casos de pessoas que a gente chama de cadastro único no país, o CPF é um número, é muito fácil de identificar, ninguém tem o mesmo CPF, é a melhor chave única, até o Covid-19, quando, infelizmente, um país ignorante como o nosso descobriu que nós temos milhões da população sem CPF. E aí só o nome João da Silva. E não dá para você colocar para a pessoa ter que dizer João da Silva, mas eu sou o 2. Aí se começou a fazer cruzamentos. João da Silva com data de nascimento. O que não significa que 2 João da Silva não possam ter nascido no mesmo dia. Tá, João da Silva, data de nascimento, nome de mãe. Olha quantos campos, descrição, para jogar para dentro das cláusulas condicionais. Evidentemente que tudo isso que eu estou falando para vocês são um dos problemas técnicos que se enfrenta, exemplos, mas é para que vocês entendam o quão importante é uma cláusula, uma condicional, o quão pode tornar
o meu select, a minha pesquisa, o meu produto lento, pouco performático. E isso eu posso dizer a vocês com propriedade. O aplicativo fantástico e lento joga no lixo. Ninguém mais se dá ao luxo de esperar. Nem minutos, tá? Eu não estou falando nem de horas. Eu estou falando de minutos. Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Como IA, nós trabalhamos muito com condições que são subjetivas, pouco, muito, bastante. Se eu escrever bastante, é um campo texto. E se eu errar e escrever bastante com X, é diferente de bastante com S. Ah, mas está errado. Teu produto não poderia ter aceito escrever errado. Então, olhem quantas coisas a gente tem que se preocupar antes de chegar no resultado final. Eu sei onde eu quero chegar. Eu quero chegar se é bastante ou muito, mas eu tenho que me preocupar como que se alimenta esse bastante e esse muito. Por isso, hoje, as tendências dos frameworks, gente, é a interface, a tela onde eu dou as entradas, porque todas as saídas estão condicionadas a que alguém alimentou dados. Então, o front-end do programa, a tela, a interface, ela tem que pensar, é bastante, pouco e muito, não vai digitar. Vai ser um flag, ele vai lá e clica. Se é bastante, pouco ou muito. Ele não vai escrever, digitar bastante, para eu não correr o risco de ter bastante com N e bastante com M. Para que uma pessoa abrevie, a outra não. Bastante, e eu coloco um pontinho, que às vezes é até invisível. Vocês não têm noção como pontinho, né? O ponto já derrubou o programador. Não tem diferença nenhuma. É igual, como é que aceitou? Na verdade, tem um pontinho no final. Quer ver um outro exemplo pior? Na hora de escrever, ao invés de eu sair digitando B de bastante, sem querer ou propositalmente, eu dou um espaço. E eu começo na segunda posição escrevendo bastante. Para um campo alfanumérico, espaço bastante é diferente de só bastante. Então, e aí às vezes também visualmente, tu nem consegue perceber aquele espaço. Então, o problema é lá no back-end, né, prof? Atrás. O problema é no back-end, atrás, né? Porque front-end tá tudo lindo, maravilhoso, né? Então, vocês vejam que não basta que a gente se preocupe com a saída. É muito fácil eu separar aqui todas as máquinas que começam com MA. Vai trazer na minha cabeça martelo e maçarico. Depende como eu programei o cadastro para me trazer as máquinas que começam begins MA. Inicia com a MA. Se tiver um espaço na frente do martelo que eu nem enxergo, já não vai trazer o martelo, não começa com MA, começou com espaço. Então, isso é bem importante para esse tratamento da cláusula where. E em A, isso ficou muito visível, porque nós trabalhamos com palavras subjetivas. 2 mais 2 é 4, e a pessoa nem precisava digitar, eu fazia a conta por ela, nunca ia ter um espaço na frente, nunca ninguém iria escrever 4 com C-U, todo mundo ia escrever o número 4, então era muito fácil trabalhar. Fácil não, mesmo assim tinha as suas complexidades. Mas no momento que a gente começou a trabalhar com atributos subjetivos, as cláusulas de where às vezes entram em loop, ou não trazem os resultados da maneira correta. E a outra situação, que aqui é o que esse slide quer mostrar para vocês, é exatamente esses laços, que eu posso, aqui eu tenho 3 Cs, certo? Se eu tenho 3 Cs, eu terei que ter no mínimo 3 else.
Qualquer coisa diferente disso, eu errei a programação. Então, eu preciso ter, se eu tenho 3, aqui eu tenho um 4, né, um quarto SE, que vai só distinguir a questão dos dois aqui, então é 3 Cs, um C dentro desse último aqui com um else no final, e este último else que pertence ao primeiro if. Então, esse encadeamento é lógica, que vocês já fizeram. Algoritmo já tem lógica, então dá a impressão que nós somos expertises. Mais ou menos, porque uma lógica pequenininha a gente faz rápido, uma lógica muito grande, que eu tenha que fazer vários nós aqui dentro. Primeiro, eu corro o risco de ficar em loop, uma coisa é errar que este 180, se isso aqui não tiver errado, passa, se tiver errado, vai ficar em loop, não vai dar nulo no resultado, enfim, eu tenho um trabalho grande nas condicionais, e muita condicional, em campos que não são chave primária, ou, entenda-se aqui, chave única, poderá fazer ficar muito lento. A máquina é nova. O que é nova? Pela data de admissão. Data de admissão é chave única? Não. Então, eu vou ter um trabalho grande. Mesma coisa, horas trabalhadas aqui. Só tem uma máquina que trabalha uma quantidade X, 200 horas só vai ter uma, 199 só vai ter uma? Não. Claro que quando for campo, mesmo resultado de cálculo numérico, ele ainda assim é mais performático. Porque eu não vou, 200 é 200, eu não vou ter que ficar lendo o 2 para depois ler o segundo 0. Não, 200 é 200. Campos textos é que tornam as chaves primárias impossíveis. Tecnicamente é um erro fazer um campo texto como chave primária. Tá, qual seria a solução, professora? Acha um código do fabricante. Infelizmente, nós temos, já foram feitas várias tentativas para ter um código único de máquinas por fabricante. E facilitaria muito a vida dos aplicativos, das lojas do comércio, e que elas acabam tendo que recodificar, né? Eu comprei a máquina 10 do fabricante X, mas tem a máquina 10 do fabricante Y, eu não posso cadastrar 10 para as duas. Então, o comércio vai lá e recodifica. 10 do fabricante X vai ser a minha máquina 200. 10 do fabricante Y vai ser a minha máquina 701. E aí é um trabalho também. Alguns produtos já vêm com uma identificação do próprio código de barra. Os mercados usam muito isso, mas nem todos têm. Alface não tem código de barra nela. Então, nem os mercados conseguem usar o código de barra do fabricante como uma identificação de chave única, porque tem muito produto, pão, não, que a própria padaria do mercado fabricou, não tem. Nós temos muitos exemplos. Nós temos assim um mercado vastíssimo de automatização, se nós só pensássemos em identificação de coisas e pessoas no mundo. Com a globalização, eu posso comprar um produto de um fabricante que não é do Brasil. E aí já foi-se, todo mundo que pensou e investiu em código único de fabricante, quando começou a importar, pronto, não funciona mais. Então, nessa área do mundo globalizado e da automação, a identificação de coisas, de objetos, de pessoas, é muito deficitário. Código de telefone. Por que é que a gente está colocando, eventualmente, com uma certa frequência, um 9 na frente do nosso número? Vocês sabem disso? Não sei. Porque quando se começou com a telefonia, teve várias máscaras, quantidade de número, mas vamos pegar a última.
eram 8 números. 4 números e depois mais 4. Nós tratamos, algumas pessoas dizem, como é que é teu telefone? 81 11 71 18. Tem gente que diz lê de uma outra maneira. Mas se vocês quiserem ler como milhar, o meu número era 81.117.118. Números que existem na minha frente. É um número sequencial. Estourou os números. Estourou a capacidade da máscara que foi prevista. Sai colocando um 9 na frente. Pronto. Comecei a ter uma máscara maior, mais opções de números, 900 milhões de telefones agora. E se vocês conversarem com as telefonias, isso já está ficando insustentável. Por quê? Porque tem gente, os pré-pagos, né? Ganha o número e troca o número e é terrível. Bom, já é 8h15 e eu ainda não fiz o exemplo prático. Isso aqui já é um exemplo da aula de hoje. Queremos automatizar em uma fundição o momento correto de interromper as operações e executar uma limpeza na máquina, de modo que gere menos desgaste, que mitigue a possibilidade de parada inesperada. Esse é o meu case. Qual vai ser a minha programação nebulosa? Quais são os passos que vocês vão estar construindo? Neste exemplo, eu vou construir com vocês, para vocês entenderem o que é que eu vou exigir, esperar de vocês. Primeiro passo, eu tenho que identificar quem são os meus antecedentes, com essas características que eu falei para vocês. Depois, as minhas saídas. O que eu espero chegar, que resultados? Os meus consequentes. E, por fim, regras de decisão, essas cláusulas de where que a gente acabou de fazer. Então, o que eu fiz como antecedente? De novo, vocês podem não concordar, é um exemplo, tá? Não está aqui o critério gestão em questão. Eu coloquei como antecedente 2 critérios. Horas trabalhadas no dia e um ruído comprometedor que o operador sinalizaria. Horas trabalhadas no dia, eu dei valores nítidos, ou seja, 0, 5, 10, 20, 24, 8, número. E dei valores difusos, que eu quero tratar de maneira subjetiva. Trabalhou pouco no dia, trabalhou normal no dia, ou aquela máquina teve um trabalho acelerado no dia. Isso é uma das minhas entradas. Segundo critério antecedente, ruído comprometedor. Dei também valor nítido e o difuso. O nítido eu dei de 0 a 5. E o difuso, um ruído normal, um ruído discreto e um ruído intenso. Bem, fiz aqui o meu primeiro passo. Os antecedentes, que eu tenho 2. Podia ter quantos? 20, 100, 300. Cada case é um case. Aqui eu fiz 2. Agora eu tenho que ir para a segunda etapa. Quais são as minhas saídas? Então, aqui eu só repeti, porque eu preciso saber o que eu tenho de entrada para poder tratar a minha saída. Alguém quer falar? Ah, tá. O que eu botei de consequente? Uma saída só, a limpeza. Podia ter quantos consequentes? 5, 10, 200, depende do case. Então, os meus consequentes também eu dividi em valores nítidos e difusos. Nítidos de 1 a 3, sendo que 1 vai ser, continua trabalhando, 2, prepara uma parada e 3, para a máquina, para fazer a limpeza. Fiz as 2 etapas e agora preciso trabalhar com a regra de decisão. Então, olha só. Quais são as minhas regras de decisão? Eu fiz esse critério. Se trabalhou pouco, lembrem que eu tenho 2 antecedentes. Se trabalhou pouco, eu vou considerar 0 hora, não trabalhou nada, até 4 horas no dia. Se trabalhou normal,
mais de 4. Cuidado para... Quer ver um erro bem comum? Aqui eu coloquei até 4. E aqui eu coloco maior ou igual a 4. Tá em loop, né? 4 é pouco ou é normal? Então, no meu exemplo aqui, 4 é pouco. 4,1 minuto é normal. Eu tenho um exemplo clássico disso no RH, com a marcação do ponto. Marcação do ponto, a empresa define assim, por lei, 10 minutos o funcionário tem de tolerância para chegar atrasado por dia. Meu horário é 7h30, se eu chegar às 7h40, não vão me descontar 10 minutos. A empresa também tem 10 minutos de tolerância para não pagar hora extra. Então, o meu horário é 7h30 ao meio-dia. Meio-dia, eu tenho que bater o meu ponto para ir almoçar. E aí, o funcionário sai meio-dia, 10 minutos de tolerância, tá? O funcionário sai meio-dia e 10. A empresa não precisa pagar hora extra, está na tolerância. Aí o funcionário sai meio-dia e 11. 11 minutos de hora extra. Então, vocês vejam como, às vezes, aí a empresa diz, ah, tá, Rose, por causa de 1 minuto, gente, não é 1 minuto. Se a tolerância é 10... Hora extra. Como? Alguém falou? Sem querer, prof. Ah, tá. Se a tolerância é 10 minutos para extra, meio-dia e 10, meio-dia e 11 está fora da tolerância. É matemática. Aí a gente faz alguma coisa de inteligência artificial para ver se essa pessoa está sempre saindo 1 minuto, 1 minuto e meio atrasado. É uma viagem. Mesma coisa aqui. 4 horas até 4 é pouco. 4 e 1 segundo será normal. Então, de maior que 4, menor ou igual a 12 é normal. E o acelerado, maior que 12 e menor ou igual a 24 horas no dia, será acelerado. E o ruído? Se o operador colocar normal, vai ser de 0 a 2 que ele vai ter que sinalizar. Discreto, maior que 2 e menor ou igual a 3. E se ele sinalizar em 3, maior que 3, 3,1 já é ruído intenso. Então, eu criei estes critérios de decisão, que, na verdade, vocês podem discordar na gestão, mas é os meus critérios na lógica, para que agora eu vá para a lógica nebulosa. Eu preciso interpretar e combinar nas minhas cláusulas de where essas regras de decisão. Então, olha só. Se trabalhou pouco e ruído normal, então, nota 1, continua trabalhando. Trabalha. Gente, cuidado com o e. E também cuidado com o ou, tá? E significa, vocês vejam que isso aqui no português, na gramática, perdão, nós temos 2 orações. Se trabalhou pouco, a palavra e, ela une 2 orações. Se trabalhou pouco é uma oração, ruído normal é outra oração. Se tiver um e, significa que para continuar trabalhando, tem que ter as 2 situações. Se não tiver as 2 situações, então não atendeu, não vai cair nessa cláusula. Agora, se trabalhou pouco e o ruído for discreto, as 2 situações, então prepara para a parada. Agora, se trabalhou pouco e ruído intenso, para fazer a limpeza. Então, não importa se trabalhou só pouco, ou mesmo se tiver ruído intenso, já para. Olha só, significa... Bom, depois no final eu vou dizer. Se trabalhou normal
e ruído normal, então continua trabalhando. Agora, se trabalhou normal e ruído discreto, então a pontuação é 2. Prepara para fazer a parada. Vocês vejam que se o ruído discreto, onde é que eu quero chegar aqui? Ruído discreto, trabalhando pouco ou trabalhando normal, já tem que parar, já tem que preparar. Assim como ruído... pulei, agora me atrapalhei. Assim como ruído intenso, tanto trabalhando pouco quanto trabalhando normal, para. Da forma como eu escrevi este resultado, tá redundante. Eu podia só testar, até aqui, né? Até aqui. Eu podia testar só ruído, para definir se continua trabalhando ou preparando preparando a parada. E também para parada total e limpeza. Até onde eu estou aqui, no pouco normal. Agora, se trabalhou acelerado e ruído normal, prepara. Então, olha, ruído normal, aqui tá trabalha, mas ruído normal aqui já tá prepara. Então, quando eu falei para vocês, até aqui, se eu testasse só o ruído, já me sinalizava o que eu tinha que fazer, era uma verdade. Só que agora, no momento em que eu incluo mais uma regra de resultado, já percebi que não dá, vou ter que testar tudo. Só ruído não funciona, porque se ele trabalhou acelerado e o ruído foi normal, eu tenho que preparar a parada. E olha esse último aqui. Se trabalhou acelerado e ruído discreto ou intenso, parada. Aqui eu já tenho 3 orações. Eu preciso ter trabalhado acelerado e eu preciso, por causa desse E, ter 2 análises. Se o ruído for discreto, parou. Mas se o ruído for intenso, parou. E se o ruído for normal, caiu na condição aqui de cima. Parece, gente, para alguns isso aqui parece brincadeira de quebra-cabeça. Eu fico feliz. Para outros, parece uma viagem. Me preocupa. Na verdade, eu não acho que seja nem brincadeira de quebra-cabeça e está mais perto de uma viagem. Porque realmente, aqui é muito pequenininho o exemplo, então você consegue, em 8 linhas, enxergar o cenário e enxergar a tua automatização. Mas, se você colocar muito mais antecedentes, que é o que normalmente acontece, você vai ter aqui muito mais do que 8 regras de decisão. Você pode ter 25, 30, 40, 100 regras de decisão. E às vezes você está lá na 20ª e nem percebeu que você está confundindo, está sendo contundente com a primeira ou com a segunda. E é isso que faz uma automação ficar em loop. Mas que é legal, é. Eu sou obrigada a dizer, eu amo isso, eu faço isso 10 horas por dia, essas definições, eu adoro isso. Em termos de prospecção de carreira, isso é fantástico. Tem um mercado fantástico sobre isso. Já existem algumas universidades que já têm cursos específicos para isso, que é engenheiro de dados, é você saber como buscar isso, como construir, como projetar esse tipo de análise. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa fácil, comum, e às vezes as pessoas podem dizer assim, não, isso aqui eu faço diariamente no olho. Sim, mas o que eu não quero mais é no olho. Eu quero automatizar. A hora de parada e de limpeza não está mais suscetível ao que o operador determina. Ele vai dar algumas entradas, são alguns antecedentes, neste caso, o ruído,
ele vai só clicar nas opções de ruído, um botãozinho, se for o caso, e o resto quem faz é o sistema que desliga automaticamente a máquina e inicia o processo de limpeza. Então, o prepara aqui é não estar algum processo em andamento, algum material dentro da máquina, né? Por isso, prepara. Interrompe a esteira, pode ter várias coisas a se fazer. Mas é muito legal fazer isso. Mas, às vezes, chega a dar dor. Ontem eu estava fazendo um trabalho similar com desse, né? Fiquei o dia inteiro. Quando eram umas 5 horas, mais ou menos, eu disse, meu Deus, eu não sei nem aonde eu estou. Onde eu estou fisicamente. Eu tinha, até onde eu parei, eu tinha 200 e poucos cláusulas de UER resultados. Então, claro, a gente tem um aplicativo que ajuda muito a filtrar que eu não fique em loop, mesmo assim não precisa da lógica interpretativa de quem está fazendo o requisito, né? Então, tem horas que realmente você para, porque não consegue mais, tu entra no cenário de uma maneira que daqui a pouco quem está com ruído sou eu, né? E intenso, o Tico e o Teco batendo. Mas é muito bacana. Quantas linhas de código tinha, prof? Desculpe, Gisele, cortou, não ouvi. Quantas linhas de código? Ah, às vezes, nesse caso, eu ainda nem cheguei ali. Eu estava fazendo a definição. As cláusulas de UER já estavam em 7 mil e poucas linhas. Nossa, bastante mesmo. E vocês sabem que agora, na linha dessa da tecnologia de IA, isso ficou muito gritante. No momento que você diz para um case, uma empresa, um colega, que tu pode trabalhar com ruído discreto, intenso, normal, meu Deus, aí vem tudo. Ah, não, eu gostaria que também pontuasse um ruído ensurdecedor. E aí vem. Porque quando é numérico, 0 a 3, ninguém inventa. Mesmo que você bote casa decimal, aí ninguém quer. Agora, quando tu coloca abstrato, palavras desse tipo, ruído normal, discreto e intenso. Ah, eu quero ensurdecedor. Eu quero suave. E aí você começa, é exponencial as cláusulas de UER. Vocês vejam que aqui, só com essas duas opções no meu antecedente, e mais duas de 4, eu já virei 8. E isso que eu juntei aqui para caber na mesma tela, tá? Porque se eu quisesse, eu podia fazer, só trabalhou pouco, podia. Eu posso fazer milhares de combinações, é exponencial. Bom, eu quero agora um desafio para vocês, embora a nossa aula quase terminou, vocês me desculpem mais uma vez, que eu às vezes acabo passando o horário, mas eu preciso terminar. Se alguém tiver algum compromisso, me perdoe, mas enfim. Agora o desafio para vocês é esse. Eu quero que vocês construam um sistema nebuloso nessa lógica, tá? De 3 passos. Identificar os antecedentes, as entradas, os consequentes e as regras de decisão. Lembrem, dividam os antecedentes, tratem sempre, neste momento, antes da gente entrar nas neurais, nós vamos tratar assim, o que é valor nítido e o que é difuso. Para tantos quantos... Ah, prof, eu preciso de 3 antecedentes. Pode fazer, vou adorar. 2 vai dar para vocês uma lógica não tão grande. Mas no meu case que eu estou dando para vocês, que eu vou dar como desafio, é óbvio que tem mais do que 2 antecedentes, senão não daria. Os consequentes também. O que é o desafio? Eu quero que vocês automatizem. Aqui eu botei carros, tá? Mas vamos tratar carros. Cruzando uma rótula. Que, na verdade, vocês vão dizer, ah, tem o pare. Observem que a minha rótula não tem. Então, não tem pare. Se para vocês ficar mais fácil, automatizem uma pessoa atravessando uma rua. Quais são os critérios? Ela vai ver um carro se está vindo longe, perto, se está vindo rápido.
ela vai ver se a rua é larga, porque, na verdade, uma rua estreita, para atravessar, vamos para todo mundo trabalhar com o mesmo formato, automatizar pessoas atravessando a rua, já que eu estou quase que ajudando vocês. Vamos tirar. Eu não queria dar este para vocês. Minha tese de doutorado tinha uma cara disso aqui, tá? Então, vocês imaginem como que vocês vão automatizar uma pessoa atravessando a rua. Esqueçam que tem sinal, tá? É óbvio. Pensem em uma rua que não tem sinaleira. Então, se vem vindo o carro, se ele está perto, se ele está longe, ele pode estar rápido, ele pode estar lento, a rua é estreita, eu posso estar com pressa, atravessar correndo, eu posso não ser uma velhinha e não atravessar correndo, enfim, eu não vou aqui julgar, como eu pedi para vocês não julgarem o meu critério, né, se o acelerado, esse tempo aqui está correto, eu pedi para que não julgassem, também eu não vou julgar os critérios de vocês, mas vou julgar a análise da lógica. Então, vocês têm até a semana que vem para fazer, bonitinho, claro, me mandar por e-mail antes da aula e se puderem, por gentileza, antes da aula, vamos definir, porque senão depois eu não consigo corrigir. Vamos escrever, enviar por e-mail até dia... vamos imaginar que a semana que vem será 19, até dia 18 de maio, 23h59. Agora já posso falar com vocês que essas coisas fazem diferença, né? Porque eu vou receber com todo carinho, como eu sempre faço, ler com todo carinho, como eu sempre faço, e vou decidir, e eu quero só esperar, por isso que eu não estou tomando essa decisão, se vai ser presencial ou não, se vocês apresentarão o trabalho que me mandarem, ou não, tá? Então, eu não decidi ainda. Mais um detalhe. 300 pontos para o segundo BI, de 1.500, que é o nosso trabalho avaliativo. Porque o nosso trabalho avaliativo é na outra semana. Ó, aí nós vamos ter um feriado e na outra semana é o trabalho avaliativo, que é 1.500 no total. Só que este trabalho aqui, que eu estou dando para vocês, já estará valendo 300. Portanto, o trabalho avaliativo daquele dia já estará comprometendo 300 pontos. Entenderam, meus queridos? Ok, prof. Ok, Entendido, prof. Bora trabalhar, então. Desejo a vocês uma semana... Prof, deixa eu só pedir uma coisa. Esses slides, a prof vai colocar lá no AVA para nós? Olha só, eu não estou colocando os slides, eu estou colocando o vídeo, todos os meus vídeos estão na aula 1, tá? Pode ser? Sim, tranquilo. Ok, tudo certo. Tá, às vezes eu demoro um pouco, tipo, eu não boto... Normalmente eu boto na mesma noite, termina a nossa aula às 10 horas e eu boto... Quer dizer, a de vocês não termina às 10, mas enfim, termina a minha aula e eu coloco. A semana passada eu tive vários problemas de internet, na quarta-feira passada, 8h30 da noite eu não consegui mais dar aula. Que a minha é a Claro no meu bairro ficou o dia inteiro sem, da quarta-feira até a quinta. Mas normalmente eu coloco, senão amanhã de manhã, no dia seguinte de manhã eu coloco. Então vai estar lá na aula 1, tem todos os vídeos. Okay, então
Eu desejo a vocês uma semana iluminada, abençoada. Pensem bem no que eu falei no início da aula e fiquem com Deus. Eu acho que é o que já nos resta, né? A gente também ter alguma fé, alguma coisa, mas não descartarmos sobre hipótese alguma a nossa responsabilidade enquanto pessoa, enquanto cidadão. Se cuidem, cuidem de vocês. Um beijo bem grande no coração. Nos vemos a semana que vem. Ou Beijo, presencial ou online. Tchau, Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, Até mais. prof. Boa noite, prof. Boa noite.